Salve, salve, amigos e amigas ligados aqui no canal Blog do Macedo. Eu sou o Said e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o duelo contra o Racing, quinta-feira, pela partida de ida, semifinal Copa Sul-Americana, que está em jogo para 2025, caso o Corinthians conquiste este título. Vamos falar sobre o possível time também que vai a campo, qual é a formação ideal, quem está à disposição, e também sobre o rebaixamento do Corinthians, as chances de rebaixamento diminuíram bastante em relação à última rodada. Então, se você está aí, quer saber sobre esses assuntos, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e roda a vinheta, Isidro Pita. O Brasileirão é prioridade, sabemos disso. Mas o que realmente está em jogo caso o Corinthians conquiste a Copa Sul-Americana desse ano? E vou te dizer, muita coisa está em jogo para o Corinthians, principalmente para o calendário de 2025. A gente vai colocar na tela aqui, primeiro, quais são as chances do Corinthians estar na Copa do Brasil em 2025. E o último caminho possível é a Sul-Americana. Reportagem do meu timão aqui. Corinthians tem apenas um caminho para conquistar a vaga na Copa do Brasil 2025, né? Tinha a possibilidade via própria Copa do Brasil, mas foi eliminado ali na partida contra o Flamengo. Então o Corinthians, no início do ano, ele tinha 4 possibilidades. Ficar entre os 5 melhores do Campeonato Paulista, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Copa Sul-Americana ou ficar na zona de classificação para Libertadores no Brasileiro de 2024. E no Campeonato Paulista, o Corinthians ficou de fora do mata-mata, né? Para quem não se lembra, ficamos na 11ª posição na tabela geral. A gente já viu uma possibilidade de entrar via Copa Paulista, caso o Corinthians disputasse a Copa Paulista e fosse o campeão, ele teria ali a última vaga para a Copa do Brasil, mas o Corinthians optou por não disputar essa competição. E hoje no Brasileiro, é muito improvável, praticamente impossível do Corinthians conseguir a vaga via Libertadores, né? Via G6, né? No caso, o Corinthians tem aí 0,002% de chance, segundo a UFMG, a gente já vai falar sobre isso. Então só sobrou a Sul-Americana, né? O Corinthians vai ter esse confronto aí na quinta-feira e é o último caminho possível aí para o Corinthians classificar para a Copa do Brasil 2025. Mas não se trata somente disso, da Copa do Brasil. Caso o Corinthians conquiste o título da Sul-Americana, ele teria aí, além de Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores, diretamente, Recopa Sul-Americana, que é somente um jogo aí, vale troféu, e o Desafio de Clubes, que foi um torneio aí criado pela Conmebol e pela UEFA, que é um jogo entre o campeão da Sul-Americana e o campeão da UEFA, né, que é a Europa League, que é o segundo torneio aí mais importante na Europa. Então, para o Corinthians, além da parte financeira, tem a questão de calendário, né? Lembrando que o Corinthians aí só com a Copa do Brasil ele faturou mais de 20 milhões de reais esse ano e com certeza ficar de fora da Copa do Brasil de 2025 vai causar um prejuízo enorme aos cofres corintianos e não somente isso, né? Além da questão do calendário dos cofres, com certeza isso tem a ver com a montagem de elenco, montagem do time para 2025. Se você só disputa 2 competições, no caso Paulista e Brasileiro, consequentemente você vai investir muito menos no elenco. Então isso pode ser um problema seríssimo para o Corinthians para o calendário de 2025. É óbvio, a prioridade é permanecer na Série A, né? Não pode cair de forma alguma para a Série B, isso sim iria prejudicar muito, mas temos que levar em consideração que um título da Sul-Americana muda todo o cenário para 2025. E eu vou querer saber a sua opinião. O que você acha? Temos que ir com força máxima na quinta-feira? Temos que priorizar sim a Copa Sul-Americana ou não? Ou o grande objetivo é permanecer na Série A e o que vier é lucro? Deixa aí no comentário que eu quero saber a sua opinião. E falando do confronto contra o Racing, qual será o time que vai a campo na quinta-feira, né? Os dias deram a entender que o Corinthians vai com força máxima aí, mas o Corinthians tem alguns problemas aí para quinta-feira. E falando sobre esse duelo contra o Racing na quinta-feira, será que o Corinthians tem que entrar com força máxima, né? Os dias deram, os pai e filho, Emiliano e Ramon Dias, falaram na entrevista que o Corinthians deve entrar sim com força máxima, mas com quem estiver melhor. Né, eles deram a entender isso. E a gente vai fazer um exercício de reflexão aqui, né? Isso não é informação, é apenas uma opinião do time que a gente julga ideal aí. Nós, a gente, Bloco do Macedo, julga ideal aí para entrar em campo na quinta-feira. Essa é a escalação contra o Flamengo. Então, isso foi a escalação, né, contra o Flamengo. E o que a gente pode ter de mudança aqui em relação
ao confronto contra o Racing. Lembrando que no jogo contra o Cuiabá, que vai ser na segunda-feira, que é sim a grande prioridade do Corinthians, o Corinthians tem pelo menos 3 problemas aí para escalar. Kaká, que foi suspenso pelo STJD por 2 jogos, não vai poder enfrentar o Cuiabá. Martínez, que recebeu o terceiro amarelo, também não vai poder enfrentar o Cuiabá. E o Yuri Alberto também. Então esses 3 jogadores já não enfrentam o Cuiabá. Então creio que o ideal seja que eles joguem esse confronto aí contra o Racing, já que vão descansar na segunda-feira. A gente tem no Corinthians alguns problemas aí de desgaste, né? E também de pancadas, né? O próprio André Ramalho, o Mateuzinho, que recebeu aquela solada na cabeça. Então uma escalação aí que a gente pode ver a campo, que eu julgo que poderia ser uma boa escalação. A gente poderia entrar na defesa com o Kaká, né? Já que o Kaká não vai poder jogar no domingo, ele poderia entrar aqui na vaga do Gustavo Henrique e o próprio Félix Torres ou o André Ramalho ali pela direita, né? O André Ramalho é um cara que se desgasta bastante, né? Mas a gente pode ver aí talvez ele ser poupado, porque se ele jogar mais um jogo ele pode estar muito desgastado, então a gente pode entrar aí ou com o Gustavo Henrique ou com o próprio Félix Torres, vamos considerar que seja o Gustavo Henrique, que é o cara que vem jogando aí, mas qualquer um dos dois aí acho que são mais ou menos ali do mesmo nível para jogar esse jogo. A gente tem o Mateuzinho pela direita, que deve dar lugar ao Fagner, né? Principalmente por causa dessa pancada na cabeça. Na verdade, o Fagner vai ali pela direita, né? Vamos voltar aqui, Matheus Bidu. Acredito que o Matheus Bidu tenha que jogar. É um cara que é muito bom fisicamente, né? Vem dando conta do recado e vem jogando bem, realmente bem. Então, acredito que ele possa ali jogar pela lateral esquerda e o Fagner ali ficando pela direita. Esse pode ser um miolo de zaga ali com laterais para esse jogo de quinta-feira. Já nos volantes ali, acredito que José Martínez vai jogar. A gente tem uma outra opção aqui na vaga do Charles, que pode ser o próprio Bidon, né? Já que o Bidon não jogou, o Bidon descansou, então ele poderia entrar aqui no lugar do Charles como segundo homem de meio campo. E aí aqui, acredito que o Corinthians, o ideal seja poupar o Rodrigo Garro, né? Por todo mundo tá vendo que ele tá bastante desgastado nos últimos jogos e a gente precisa muito do Rodrigo Garro 100%, então o ideal seja que a gente jogue aí com Igor Coronado aí como meio campista. No ataque, como o Yuri Alberto está suspenso, ele pode jogar aí de titular. E aí teria mais uma vaga ali no meio campo, que pode ser o Carrijo, é uma opção, mas o Carrijo também muito desgastado, né? Ele nem iniciou o jogo contra o Flamengo pela questão do desgaste. Então a gente, por exemplo, poderia vir com Thales Magno, Romero, aliás, Thales Magno, Yuri e o Memphis, né? Seria uma opção aqui a gente jogar com o Memphis. O Memphis deve jogar, né? Porque descansou e ele também é um cara que precisa de bastante ritmo de jogo, então ele ficar muito tempo sem jogar seria ruim para ele. Então essa poderia ser uma formação aqui que seria mais ofensiva, né? Com o Yuri e Thales pelas pontas, né? A gente jogaria com o Martínez e o Bidon. E uma outra possibilidade seria descansar o Thales, né? Que também é um cara que costuma se desgastar bastante, colocando mais um homem de meio campo, que aí sim poderia ser um Ranieri ou até o Charles, né? Acho que é mais provável ser um Charles, o Ranieri não vem jogando bem, então a gente poderia fazer esse tipo de formação aqui, né? Um losango ali no meio de campo, com Memphis e Yuri. Memphis aqui mais pela esquerda e Yuri jogando ofensivamente. Então essas seriam algumas opções aí que a gente tem de jogo. A gente tem alguns nomes aí que precisam realmente de descanso. Rodrigo Garro é um deles. O André Ramalho é um cara que se desgasta bastante. O próprio Mateuzinho, né? Então a gente tem alguns nomes aí que a gente pode poupar. Mas a base do time, acho que é um bom time aí para enfrentar o Racing. E eu vou querer saber a sua opinião também, se você concorda. Se você acha que o Garro tem que jogar, que tem que ir com força máxima. Deixa a sua opinião aí nos comentários. E segundo a UFMG, que é a universidade aí que faz as probabilidades para os times serem rebaixados, serem campeões. Tem gente que não acredita muito nisso, mas eu acho um exercício interessante para que pelo menos a gente olhe o momento, né, probabilístico, estatístico que o time está no momento, e o Corinthians vive talvez um dos seus melhores momentos, né? A gente vai colocar aí na tela os números da UFMG, isso aqui é para rebaixamento, então essa é a probabilidade, Atlético Goianiense aí virtualmente rebaixado, Cuiabá com mais de 80%, e o Corinthians aparece ali com 44%, cerca de 17% a menos do que na última rodada, onde o Corinthians tinha mais de 60% de chance
entre aspas, de ser rebaixado. Então isso significa, né, que o Corinthians está num momento bom, né? Nunca esteve um número tão abaixo de 50% aí nas últimas rodadas. Então, segundo o FMG, o Corinthians está em ascensão aí, apesar que eu não acredito muito nesses números, mas é sempre bom a gente olhar. E um número interessante também deles é em relação à Sul-Americana, chances de classificação para a Sul-Americana. Então vai desde ali Cruzeiro, Atlético, Bahia, Vasco, e o Corinthians vai aparecer aqui embaixo, ó, com 13,6% de chance de ir para a Sul-Americana. E por que eu falo isso? Vamos supor que o Corinthians não conquiste a Copa Sul-Americana e ele fica ali entre os 12 primeiros no Campeonato Brasileiro, ele está classificado para a Sul-Americana de 2025. Não estará classificado para a Copa do Brasil, mas estará classificado para a Sul-Americana, o que seria um alento, né? Então, há chance sim do Corinthians estar entre os 12 primeiros, né? Não é muita loucura a gente falar isso. Algumas projeções, simulações, o Corinthians fazendo ali 47, 46 pontos, 49 pontos, ele com certeza brigaria ali para estar em 12º lugar pelo menos e estar na Sul-Americana. Então aí o Corinthians parece que começa a ver uma luz no fim do túnel aí para os pessimistas, para a indústria do caos, para os pessimistas e para a indústria do caos, e o Corinthians começa a se reerguer aí no Campeonato Brasileiro. Então esses foram os assuntos do vídeo de hoje. Lembrando que a gente precisa fazer um agradecimento aqui. Recebemos um valeu demais, né, no último vídeo, e a gente vai agradecer aí, porque vocês sabem, quem manda o valeu demais aqui tem moral e merece um salve aí no vídeo seguinte. Tá aí, um salve especial na tela aí para Joaquim Gonçalves 3565, nos enviou aí 4,99 doletas em apoio ao canal. E um grande salve, muito obrigado mesmo. Esse tipo de apoio nos deixa mais fortes para seguir produzindo conteúdo de qualidade para vocês. E se você quiser também ser citado aqui, receber um salve aí, ou meu ou do Macedo, no próximo vídeo, é só você clicar ali em Valeu Demais, deixar o seu comentário, que a gente vai ler o seu comentário e dar um salve aí no vídeo seguinte. E também, né, pedir sempre aquele like, aquela inscrição, deixar a notificação ativada, que é muito importante aí para o nosso crescimento. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Amanhã, né, o vídeo está subindo aí hoje na segunda-feira. Terça-feira temos live, quarta-feira temos live, quinta-feira temos pré-jogo para membros. Então é live todo dia aqui no canal Blog do Macedo. Vamos jogar energia lá para cima, né? O que passou, passou. Vamos firmes aí na Copa Sul-Americana e na recuperação no Brasileirão. Valeu? Um abraço, nos vemos no próximo vídeo e vai Corinthians!